Sejam bem-vindos a mais um episódio do Colombo Cast. Eu sou Marina Pádua e hoje nós vamos falar um pouco sobre os benefícios da convivência de crianças com os animais de estimação. E para ajudar a gente nessa conversa, eu conto com a presença da Bia Santana, que é especialista em neuropsicologia pela Faculdade de Medicina da USP. Tudo bom, Bia? Como você tá? Tudo ótimo. Ai, que bom. Você quer contar um pouco sobre você pra gente, te conhecer melhor antes da gente entrar no tema? Tá ótimo. Me formei mais ou menos em 2001 na USP em psicologia. Depois eu fiz neuropsicologia, HC, e estudei durante muitos anos neuropsicologia, especialmente infantil. Crianças com lesão cerebral, meu mestrado inclusive foi nisso, né? Então, por muitos anos eu pesquisei assiduamente desenvolvimento infantil, cognitivo, emocional, além da clínica, né? Que eu sempre mantive. Bom, como o nosso tema é essa convivência das crianças com os animais, eu queria que você começasse explicando pra gente quais os benefícios para as crianças dessa convivência, que tipo de ensinamento um pet pode trazer para ela. Fantástico. Então, o pet ele pode trazer muitos ensinamentos para a criança, mas não só para a criança. Eu vou só dar um passo atrás antes da gente começar a falar das crianças. Que pets fazem parte da história da humanidade. Então, nossa história como Homo sapiens está ligada à história dos pets. Então, tem registros de animais de estimação, especialmente de cachorros, da era do Paleolítico. Então, veja só, quando nós morávamos em cavernas, nós já tínhamos animais de estimação, e tem fósseis que até apontam realmente esse vínculo afetivo. Não só que o cachorro, enfim, o registro que se tem é com o cachorro. Não só que o cachorro fazia parte ali, morava junto daquele agrupamento, mas como existia um vínculo emocional. É uma coisa muito séria. A nossa história caminha junto com a história de ter um animal de estimação. Esse já é um dos primeiros benefícios para o animal, a criança, que é justamente a conexão emocional. Então, uma criança que tem um bichinho de estimação, ela tem mais facilidade, ela tem um celeiro ali para desenvolver emoções positivas, para desenvolver vínculo emocional, solidariedade, empatia. Muitas vezes a criança utiliza o animalzinho como um confidente, contando das próprias angústias, dos próprios conflitos. Então, essa é uma vantagem que não tem nem como a gente quantificar. Outra vantagem de se ter um pet é que, dependendo da idade cronológica da criança, ela pode ser responsável pelo cuidado do animal. Então, ela pode desenvolver algumas tarefas de cuidado que sejam única e exclusivamente dela. Isso dá uma noção de disciplina, responsabilidade mesmo, de constância. É um aprendizado incrível. Além também tem muitos estudos que comprovam que ter um animal de estimação auxilia crianças no sistema imunológico, né? Então, são crianças que têm menos risco de ter alergias, enfim. Então, é um fator protetivo do nosso sistema imunológico. E os pais, eles também têm muito essa preocupação de quando é a hora ideal de introduzir um animal na vida da criança, né? Principalmente aqueles que não foram criados com animais, que a criança nasceu e ainda não tinha esse contato. Existe uma fase ideal do desenvolvimento que esse animal pode ser trazido para a família que vá beneficiá-la? Então, essa escolha, qualquer que seja ela, vai trazer prós e contras, né? Então, o bebezinho que tenha um animal de estimação, ele vai ter justamente esses benefícios relacionados ao sistema imunológico, a ter menos risco de desenvolver alergia. Ele já vai crescer dentro daquele ambiente com o pet, né? Isso vai ser esse desenvolvimento emocional, essa conexão já vai ser muito natural. Por outro lado, se nós esperarmos a criança desejar pet, isso pode ser um gancho, fazer um contrato com ela. Então, se ela já for maiorzinha e tiver discernimento, eu acredito que isso é muito benéfico. Se ela manifeste essa vontade de ter um pet, você pode estabelecer contratos com ela, pensando naquele benefício da responsabilidade, né? Então, bom, vamos imaginar que uma criança começa a falar que quer um animalzinho com 5, 6 anos.
você vai falando, bom, então vamos ver, vai alimentando isso nela, vai nutrindo esse desejo nela. Uma criança dessa idade, 5, 6, 7 anos, ela já é capaz de se comprometer. Então tudo bem, então agora a gente vai ter o nosso animalzinho, nós já decidimos como é que vai funcionar, mas ele precisa de determinadas coisas. Ele precisa ser alimentado, enfim, a gente negocia as necessidades. O que você vai fazer para cuidar do nosso pet? Quais destas necessidades vão ser da sua responsabilidade? Ela tem muito mais facilidade de se engajar, porque ela já tem cognitivamente uma habilidade de discernimento mesmo, de se comprometer, né? Essa convivência de crianças e animais trazem um benefício para os pais e para a família como um todo? Sim. Primeiro que é raro nós ouvirmos histórias de um bichinho, de um filhotinho que chega na casa e os pais também não se amolecem, né? Mesmo que seja para a criança. Mas tudo que fizer bem para as crianças, os pais vão validar, né? Aquela nossa velha história de quem os meus filhos beijam, a minha boca adoça. E com tantos benefícios de ter um pet em casa, muito raro os pais também não se enternecerem, né? E aí, Marina, eu vou pedir licença e vou contar uma história minha. Que acho que vem bem a calhar, assim, acho que ilustrar bem o que a gente está falando. Então, eu, quando tinha os meus 7 anos, 8 anos, alguma coisa assim, comecei a pedir para minha mãe um cachorrinho. Nós não tínhamos em casa. E acho que só tinha passarinho. Minha mãe falou que não, que ia dar trabalho, enfim. E eu fiquei tranquila, achei que eu fosse ganhar uma boneca, sei lá, no aniversário aquele ano. Eu me lembro que no dia do meu aniversário, então, a campainha tocou. Eu abri a porta, tinha uma caixa com furinho. Eu sou capaz de descrever a caixa como se fosse hoje, assim. E já faz bastante tempo que eu não tenho 8 anos. Mas era uma caixa com uns furinhos, uma caixa bege com os furinhos e um laço de fita vermelho. E eu abri, era um cachorrinho. Era uma cachorrinha. Ah, que lindo. E eu realmente não esperava, eu achava que eu não fosse ganhar. E se até hoje, se você for me perguntar qual é a lembrança mais doce da minha infância, eu vou te contar essa história. Então, assim, teve um impacto emocional extremamente profundo em mim. Ter ganho aquela minha cachorrinha quando eu era criança. Meus pais não fizeram esse contrato que eu tô convidando a gente a fazer, né? Eu não precisei me responsabilizar pelo cuidado da minha cachorrinha. Mas é algo que para a criança não tem preço. Não tem preço, principalmente se ela deseja. Então, os pais que estão pensando em ter um pet vão provocarem o desejo da criança antes. Que aí vai ser a realização do desejo vai ser tão impactante quanto for o desejo, né? Então, essa acho que é uma orientação que pode ser muito saborosa, né? Fomentar um pouco o desejo antes de realizá-lo. Perfeito. E existe algum caso onde essa convivência não seja adequada? Ou não? Um caso, acredito que aí tem que pensar até se a casa tem condições desse pet, né? Mas acho que pensando até mais no bem-estar do animalzinho, assim, se ele vai ser bem cuidado, se essa espécie de animal precisa de companhia, se vai ter companhia. Eu pensaria muito mais, não me vem nenhuma situação em que fosse ruim um pet. Só pensando no bem-estar do pet daí, né? A família é capaz de promover o cuidado. E existe algum pet que seja mais indicado? Cachorros, gatos, um hamster? Porque tem muito disso, né? Que alguns pais não acham que algumas crianças sejam responsáveis o suficiente para cuidar de um cachorro, então preferem dar um pet menor e mais fácil de cuidar durante um tempo. Existe? Sim. Aí vou te contar então de novo uma coisa minha que eu tô fazendo comigo, com os meus filhos, né? A gente tá fazendo um treinamento. Então, eu já estou fomentando o desejo deles, eles já falaram de um gato, porque normalmente o mais comum é cachorro e gato, né? Mas também a gente tem que ver o que cabe na família, porque é um comprometimento muito grande. Então,
se você tem um cachorro, enfim, você não vai poder viajar com tanta facilidade, reduz as opções, e a família tem que ter muita consciência disso, né? Na hora de tomar a decisão, se de fato vai fazer sentido. Então, uma sugestão, uma possibilidade é a gente justamente fazer essa escalada dos pets, né? Então, pode começar com um peixinho, depois ir mudando, pode começar com uma planta, ver se essa criança é capaz de cuidar, começar a trazer isso. Olha, um pet, ele requer compromisso, cuidado. Você vai lembrar de colocar água quando precisar colocar, enfim, né? Então, você pode também pensar numa esteira, de começar com seres que sejam muito mais autossuficientes e demandem menos, até chegar realmente nesses que são mais comuns, que a gente conhece, né? E que historicamente fazem parte da gente. Outro dado. Eu falei que no Paleolítico tem fósseis de cachorro, mas a gente sabe que depois da Revolução Agrícola os gatos passaram a fazer parte maciçamente, né? Então esses são os mais comuns, cachorro e gato. Historicamente falando, né? Eu faria isso, pensaria numa escala para a criança até sentir, e a família, e tá tudo bem a família também assumir que não dá conta de ter um pet que demande tanto, né? Essa decisão precisa ser muito franca e sincera. E tudo bem se a família não puder. Isso eu acho que é muito melhor do que você acabar tendo um pet e não dando os cuidados que ele precisa, né? Com certeza. E falando nisso, eu tenho uma última pergunta, que chega uma hora que, infelizmente, nossos pets acabam morrendo porque eles vivem muito menos do que a gente. E aí eu queria saber como esses pais podem dar o luto dessas crianças com esses animais. Como fazer isso? Nossa, Marina, obrigada por você ter feito essa pergunta, porque isso era uma das vantagens que eu tinha esquecido de falar no começo. Essa é uma vantagem, no meu entendimento, essa é uma outra vantagem de se ter um pet. Por quê? Porque eu entendo que o momento da infância, da adolescência, nada mais é do que um treinamento para a vida adulta. Que treino é treino, jogo é jogo. Esse treinamento da infância é você criar habilidades para se viver na vida adulta, só que de uma forma protegida, controlada, calculada. E por mais que nós não gostemos, a morte, ela faz parte da vida. Não existe a vida sem a morte. Se tudo seguir o caminho natural, nós vamos perder os nossos pais, nós vamos perder os nossos avós, nós vamos ter que lidar com isso. Então, a perda de um pet, ela é uma oportunidade de ouro, justamente da criança, do adolescente, ter este treinamento. Não dá pra gente comparar em situações normais de pressão e temperatura o que é a perda de um pet e da perda dos pais, por exemplo, que é o que se refere que seja a maior dor, perda, né? Mas, de alguma forma, se eu tenho um pet, se eu gosto muito dele e eu preciso elaborar o luto dele, isso já me cria repertório. Eu já sei o que é amar muito alguém, eu já sei o que é perder muito alguém. Então, eu entendo de verdade como uma oportunidade. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio do Colombo Casa Pet. Muito obrigada por ouvirem até aqui. E Bia, muito obrigada por participar. Foi uma conversa muito boa que rendeu muita coisa boa também, que eu acredito que quem tá ouvindo vai levar por bastante tempo. E então, tem algum recado final que você queira dar? Não, só realmente agradecer a participação, adorei o convite, conversa também. Tá. Muito obrigada e nos vemos no próximo episódio. A Colombo Casa Pet faz parte do Grupo Colombo, que tem mais de 60 anos de experiência no varejo. Para conhecer mais sobre os nossos serviços, é só acessar o site colombocasapet.com.br ou nos acompanhar através do nosso Instagram e Facebook, no @ColomboCasaPetOficial.